Fala galera de esportes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre o Vasco 2, Fluminense 1. Fluminense 1 pela semifinal na Copa do Brasil, com gols de Ryan e Vegete, e o Fluminense descontou com Kevin Serna. O Vasco ganhou do Fluminense nesta que foi a primeira partida da semifinal da Copa do Brasil. E bom, esse jogo, Vasco e Fluminense foi um jogo bastante equilibrado. Foi um jogo onde foi um jogo parelho. Ambas as equipes poderiam muito bem ter saído com a vitória, mas a equipe do Fluminense, a equipe do Vasco, perdão, acabou saindo, acabou saindo com a vitória. E bom, e bom foi um jogo onde tanto o Vasco quanto o Fluminense tiveram chances para vencer a partida. Foi, foi um jogo lá e cá. E, e isso se refletiu durante a partida. Tanto o Léo Jardim, o goleiro da equipe do Vasco, tanto o Fábio, trabalharam demais na partida de ontem. E, e isso foi, na minha opinião, os Beldia e o Diniz escolheram fazer um jogo propositivo na noite de ontem. Porque porque na minha opinião eles escolheram fazer um jogo propositivo? Porque as equipes atacaram, tanto o Fluminense quanto o Vasco, atacaram muito e exigiram demais de Fábio e de Léo Jardim. Então, na minha opinião, é por isso que os Beldia e o Diniz fizeram um jogo propositivo. E foi um jogo bom de assistir. Foi um jogo onde teve ataque do Vasco, contra-ataque do Flu. Foi, foi um jogo muito emocionante e foi digno de semifinal de Copa do Brasil. Mas, mas o Vasco sai com um resultado positivo e sem dúvida nenhuma é, é, sem dúvida nenhuma o Vasco tem que os vascaínos têm que comemorar esse placar, porque num jogo difícil desse, num jogo dessa magnitude, esse placar tem que ser comemorado. É lógico que é uma vantagem mínima. O Fluminense pode muito bem ir lá ganhar e ganhar a classificação. Mas por que eu digo que o Vasco tem que comemorar a vitória? Porque o Vasco jogou bem. A equipe do Diniz, ela fez seu jogo de posição muito bom. Foi, foi, o, foi um grande jogo da temporada do Vasco. Foi um dos grandes jogos da temporada da equipe Cruz Maltina. E eu creio que esse Vasco Fluminense, foi mais um clássico, foi um clássico pegado sem dúvida nenhuma. Teve foi nervoso, como sempre é, ao natural, como sempre é Vasco Fluminense, mas mas o Diniz saiu com um resultado
favorável. Agora terá o segundo jogo e na minha visão, quer dizer, na minha visão, está tudo aberto. Está tudo aberto. O Fluminense tem todas as condições para reverter o resultado e o Vasco vai tentar se segurar para chegar à final da Copa do Brasil, que essa final da Copa do Brasil para o Vasco para o Flu seria muito valiosa, porque porque os clubes buscam conquistar um título de grande expressão esta temporada. E para ambos os treinadores também esse título seria muito importante. E por isso que eu falo, Fluminense e Vasco também foi um duelo de grandes treinadores. Esses treinadores que têm sua parte tática, primordial para o jogo deles. E esses treinadores que também são grandes treinadores e que têm um estilo de jogo, um grande estilo de jogo. Os Beldia, que teve uma passagem pelo São Paulo que não foi tão boa e agora se reencontrou no Fluminense. E o Fernando Diniz que teve uma passagem pelo Cruzeiro que também não foi bom e agora chegou nesse Vasco e está engrenando a equipe Cruz Maltina. Então é isso, galera de esporte. Se inscreva no canal X Sport, canal de esporte. Deus abençoe a todos.